ti no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficais firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido com a couraça da justiça, e calçados aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como convém falar. Quem quer oração, meus irmãos? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos nessa noite te louvar, te agradecer, te bendizer e atributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, louvor e adoração. Seja conosco nesta noite, tua igreja está reunida nesta casa, e estamos aqui, ó Deus, para duas finalidades: adorar o Senhor na beleza da tua palavra, ó Senhor, adorar o Senhor na beleza da tua santidade e aprender da tua santa palavra. Seja conosco, Senhor, seja com teu povo, abençoando os que já chegaram e aqueles que estão vindo a esta casa. Tragas todos em paz, e reunidos aqui, sejamos agraciados com as mais ricas bênçãos do céu. É o que pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir a congregação da Codevasf adorando a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração pelo novo coração, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Congregação da Codevasf cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Só. Fala, Daniel, o que aconteceu?
da Codevasco Maravilha, agradece a Deus oportunidade. abençoe os nossos irmãos lá do Codevasco. Vamos ouvir os irmãos do Dom José Rodrigues também, já adorando a Deus. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Glória. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele Aleluia. ministramos o louvor. Aleluia. Congregação Dom José Rodrigues, sal da igreja com a paz do Senhor. Aleluia, Jesus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. Preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Eu não te ouvi. Aleluia. Eu morro se não te ouvir. Eu pereço. Sua voz é livramento.
Santo de Deus. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, se alegra atende ao teu mandar. Fala, Deus, fala, Deus, toca-me com brasas no altar. Fala, Deus, se alegra atende ao teu mandar. Se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, sua voz é segurança no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Aleluia. Tua voz é tudo. Aleluia. Aleluia, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Deus continue abençoando os nossos irmãos do Dom José Rodrigues. Vamos ouvir o Alto da Aliança também, adorando a Deus. Doce Espírito Santo, vem pousar em mim. Desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Doce Espírito Santo, vem pousar em nós. Desce sobre a minha alma, doce calma, quero sentir. Glória a Deus. Aleluia. A congregação do Alto da Aliança. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde todo poderoso está.
coroa até teremos, e ali cantaremos com os anjos, pensaremos com o arcanjo, em livre viveremos, e pra sempre então diremos, oh, aleluia. Santo, santo eu irei cantar quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvores, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia. glória a Deus, Glória a é teu Deus. nome, Jesus. Deus abençoe os nossos irmãos do Alto da Aliança. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, abra sua Bíblia no livro de Ageu, capítulo 1. Vamos fazer a palavra do ofertório. Livro de Ageu, capítulo de número 1. E os versículos 5 e 6. Glórias ao nome de Jesus. Livro de Ageu, capítulo 1. E os versos. Essa televisãozinha aqui não tem como ligar, irmão? Está desligada. Está funcionando normal? Glória a Deus. Versículo 1, 5 e 6. Não precisa não ficar de pé não, irmão. Pode sentar, que é só a leitura do ofertório. Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração a vossos caminhos, semeais muito e colheis pouco, comeis, mas não vos farteis, bebeis, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário em um sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Queridos irmãos, esta é uma palavra de Deus ao povo de Israel, pós-exílio, quando o povo tinha cumprido já a sua sentença de 70 anos, e aos poucos, eles estavam regressando para a sua terra natal, estava regressando para Israel. E Deus determinou que eles reconstruíssem o templo, aquele templo bonito que Salomão construiu, não Salomão, no reinado de Salomão,
foi construído, aquele templo foi destruído, né? Foi queimado. E ao regressar, Deus queria que o povo fizesse o templo, né? Só que a Bíblia vai dizer que alguns corações incrédulos não tiveram a fé, porque achavam incapaz de fazer um templo semelhante ou igual àquele que foi feito nos tempos de Salomão. Enfim, existiu muitas lutas, e então existiu desistência de construir. E quando nós desobedecemos um decreto de Deus, uma ordenança de Deus, sempre haverá consequências. E aqui no texto, justamente vai dizer que houve uma consequência, porque uma vez não fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, as portas se fecharam, né? Deus tem poder de abrir a janela dos céus, sim ou não? Tem poder de fechar, sim ou não? Sim, porque tudo está no controle das mãos de Deus. E aqui Deus está exortando o povo através do profeta Ageu, dizendo: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Quer dizer, vocês desviaram o propósito. Semeais muito, mas colhei pouco. Comeis, mas não vos fartais, e bebeis, mas não vos saciais. Quer dizer, tudo aquilo que eles plantavam não dava para suprir a necessidade, para suprir a fome deles, né? Tudo aquilo que eles plantavam de uva para fazer o suco, o vinho, não saciavam também. No tempo do frio, o que eles tinham não tinha como aquecer. Por quê? Óbvio, estava tudo errado. Eles tinham fechado o coração, fizeram suas casas, né, muito bem feitas, e esqueceram de fazer a casa de Deus. A ordem era: voltem e restaure o templo. Porém, eles fecharam o coração e não fizeram o que Deus mandou. E a mesma coisa, queridos irmãos, porque aqui também fala sobre um coração generoso em contribuir para o reino. O Senhor disse: sobre, corta madeiras e edifica a minha casa. Queridos e amados irmãos, sempre é sacrifício quando nós trazemos alguma coisa ao altar de Deus, mas se faz necessário trazer. Aqui Deus exorta o povo para que o povo volte para o caminho que Deus determinou que eles andassem, construir a sua casa e não construir a casa deles. Isso reflete que muitas vezes, queridos irmãos, nós olhamos mais para nós mesmos do que para a obra de Deus e do que para o reino de Deus. E dá para nós nos aplicarmos isso aqui, né? Olhamos para nós mesmos, mas esquecemos muitas vezes, né, da obra de Deus, das coisas de Deus, que precisa de recurso. Aqui, para construir o templo, precisava de recurso, e o recurso era a mão de obra, era ir arrancar as árvores, era fazer o alicerce, era trabalhar braçalmente. Era o recurso que eles tinham da época, mas até isso eles estavam negando ao Senhor, mas estavam fazendo suas casas estucadas, casas boas, e esquecendo da casa de Deus. Isso é uma lição para nós e podemos aplicar aqui. Quando nós esquecemos da casa de Deus, das coisas de Deus, e olhamos somente para nós, isso se chama egoísmo espiritual, né? E Deus, Ele não vai abrir as portas e as janelas do céu para quem tem egoísmo espiritual, pensa só em si e não pensa na obra.
Mas eu louvo a Deus que aqui tem irmãos que pensam na obra, que contribuem com a obra, que ajudam a obra, e eu tenho certeza que você que faz isso, Deus tem colocado a sua mão, e você tem sentido a mão de Deus te abençoar. Sim ou não, irmãos? Tem, eu sei que tem, louvado seja Deus. Veja só, nós estamos reformando, fazendo o segundo salão de culto, aqui, sala de recepção. Olha ali atrás, quem viu lá os novos climatizadores que já chegaram. Você pode glorificar a Deus? Olha lá, para ficar mais climatizado o ambiente, para você ficar mais confortável, né? Então, olha nós investindo na casa do Senhor, no templo, né? Que é o lugar de culto. Então, isso é um motivo para você entender que aonde você está semeando está sendo bem aplicado, né? Você está trazendo seu dízimo, você está trazendo sua oferta, você está aqui dando sua oferta alçada, está dando uma oferta especial, ela está sendo investida. E tenha certeza que uma vez fazendo isso, o Senhor Deus vai te abençoar, porque Deus é fiel. Deus é fiel e abençoa aqueles que são fiéis. Amém, meus irmãos? Fique de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor, orar agora. Louvado seja Deus. A irmã lá do Dom Zé, a irmã Patrícia, vem louvar a Deus, enquanto nós adoramos ao Senhor. Irmãos, pega a sua pior oferta não. Ao comprar aqueles climatizadores, a gente entrou em uma prestação de mais de 6 mil reais por mês. Pense aí, irmão, pense aí. Tem hora que o sono quer desaparecer, mas aí a gente dobra o joelho para Deus, o Deus do ouro da prata, tocar no coração de quem tem, né, irmão? Tirar a mão do bolso e abençoar a obra de Deus. Então, tanto aqui como na congregação, seja fiel, que o que vem é para investir. A gente investe aqui, mas depois também quer investir lá também. Em nome de Jesus, Deus nos dará condições de investir em todas as nossas igrejas. Aqui já era para estar pronto, mas a gente passou um processo de 8 anos pagando dívida da igreja, né? Quando eu assumi aqui em 2012, né, a gente não fez muita coisa, não fez quase nada, porque foram 8 anos pagando dívida, dívida e dívida e dívida e dívida. Pagamos as dívidas, graças a Deus, estamos investindo, né, no templo, sede. Tem algumas igrejas que já foram construídas também, e vamos continuar investindo também nas congregações. Ao terminar aqui, o projeto vai também para climatizar as congregações, colocar ar-condicionado, colocar banco estofado. Tudo vai depender da fidelidade de cada um, de continuar sendo dizimista, ofertante, coração aberto para a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Pai, eu quero apresentar os teus filhos e filhas que estão aqui nesta noite, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor Deus, que as bênçãos que estão escritas na tua palavra recaia sobre a vida dos fiéis mantenedores da tua obra. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Enquanto a irmã Patrícia louva, você tem 3 formas de abençoar a obra. Tem um QR Code aí, pegue a sua melhor oferta e faça. Tem a salva que vai passar, tem uma maquininha, viu? Aleluia. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Aleluia. Adore comigo nesta noite. Aleluia, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira
cova, aleluia, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Você pode adorar Ele nesta noite e não há ferrolho em portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, aleluia, que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra, aleluia, Jesus, escudo para os que nele crê. Você pode adorar Ele nesta noite, Ele está aqui, aleluia, Jesus. Aleluia, Tu és grande, Jesus. Toda honra e toda glória é para Ti nesta noite. Aleluia. Não há ferrolho, você louva. Aleluia. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma, aleluia, por sua palavra. Escudo para os que nele crêem. Aleluia, as palmas louvem ao Senhor porque Ele merece. Maravilha, meus irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta, onde nós tivemos a nossa leitura devocional, Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Glórias a Deus. Vou ler só o último versículo, irmão. Só o último, o 18, tá? Que serve como alicerce de tudo aquilo que Paulo falou. Fique de pé, por favor. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pai, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui na tua casa, neste culto de ensino da tua palavra. E uma vez mais eu peço que o Senhor venha abrir a porta da palavra, e que a palavra ministrada nesta noite encontre guarida no coração do teu povo, no meu e do teu povo, e assim todos nós reunidos aqui, e aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, Senhor,
sejamos edificados para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus queridos irmãos. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, os irmãos me ouvem bem aí, irmãos? Me ouvem bem? O apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios. Ele estava na prisão em Roma, vivendo seus momentos de prisioneiro romano, obviamente por um propósito divino. Deus tinha um propósito com Paulo nas prisões romanas. Mas eu estava meditando nessa palavra hoje à tarde, e o contexto dela vai falar sobre relacionamento conjugal e relacionamento familiar. Depois que Paulo fala de relacionamento conjugal, relacionamento familiar, ele entra na questão das armaduras de Deus. E com certeza tem um ligamento estas palavras de Paulo. Relacionamento conjugal. Muito se fala em reuniões de casais, né? Mas são temas que são importantes falar no culto de ensino, pois é um culto de instrução, né? Um culto de doutrina, de ensino, é um culto de instrução, de ensino para os nossos irmãos. O capítulo 5 e o verso de número 22, da mesma carta de Éfeso, ou de Efésios, Paulo fala sobre os deveres domésticos. Preste atenção, meus irmãos, porque pode ser que vá bater para todo lado, mas é a palavra de Deus, não é minha, é de Deus, então está tudo bem. E aqui Paulo começa a falar sobre os deveres das mulheres, sobre os deveres das mulheres. E ele vai dizer no verso de número 22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam também em tudo sujeita aos seus maridos. Então observe que aqui tem uma doutrina para as mulheres casadas, e essa doutrina é sujeitar ao seu marido como no Senhor, e também explica muito, mas muito claro para nós, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitos ao seu marido. Então aqui nós vemos uma doutrina para as mulheres ser submissas aos seus maridos, obedientes aos seus maridos. E aqui o apóstolo Paulo dá um exemplo, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, né? Cristo é a cabeça da igreja, a igreja é o corpo, né? Então o homem é a cabeça da mulher. Então são princípios, ensinamentos que precisa estar inserida no coração para que o casamento seja um casamento bem sucedido. Quando nós quebramos, queridos irmãos, princípios, ensinamentos da palavra de Deus, a tendência é dar tudo errado. Quando a mulher, por exemplo, não quer ser submisso ao seu esposo, né? E ser autoritária, por exemplo, ser brigona,
confusoeira, por alguma questão. Relacionamento conjugal não é fácil, tem os momentos bons, maravilhosos, e tem os momentos de desentendimento por alguma questão, às vezes boba. Acaba havendo desentendimento. Mas quando a gente, irmãos, obedece os princípios da palavra de Deus, a tendência é dar tudo certo. Você entende assim também? Só que aqui também Paulo dá, eu vou passar rápido para chegar onde eu quero. Paulo também fala assim: vós maridos, amai vossas mulheres, ou amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja a obrigação das mulheres para com os seus esposos, serem submissas, obedientes, fazer a vontade no Senhor. Mas veja também o compromisso do marido: amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então observe que a responsabilidade de um esposo é muito maior, porque o exemplo que se dá aqui, o que Cristo fez? Cristo morreu na cruz para salvar, não é verdade? Ele deu a sua vida para salvar. Então o esposo, ele tem que amar a sua mulher de uma forma tão maravilhosa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. O amor, queridos irmãos, a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 7, né? O amor tudo sofre. Pode pôr no telão aí, irmão. O amor tudo sofre. Quem ama, suporta. Quem ama, passa, vai entender, vai tentar resolver a situação. Cadê aí? 1 Coríntios 13, 7. É isso, irmão. O irmão da tela me ajuda para a gente ser rápido. É isso. 13, 7. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, quando existe amor, as diferenças elas são superadas entre o casal. A mulher, esposa, faz a sua parte e o esposo faz a sua parte. Ambos fazendo cada um a sua parte, o que vai acontecer, queridos irmãos? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Tanto as mulheres têm deveres com seus maridos, de sujeitai-vos a ele, amá-los, cuidá-los, ser submisso, porque ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Tanto os maridos precisam amar as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Você tem que amar a sua esposa ao ponto de se entregar, irmão. Pega bronca, abraça, ajuda. Por quê? Paulo fala de relacionamento, antes de chegar nas armaduras de Deus, ele fala sobre relacionamento conjugal, relacionamento familiar. É importante saber, queridos irmãos, que a família, ela é uma instituição importante para Deus. A família, ela é importante. Quando Deus
lá no Éden, resolveu constituir a família. Ele fez Adão do pó da terra, e da costela de Adão ele fez Eva e uniu os dois, se tornaram uma só carne, ou seja, se casaram para constituir uma família. Porque família, meus irmãos, é uma instituição que Deus constituiu na terra para ser uma bênção e para ser referência, aleluia, para a glória do seu nome. Então, marido e mulher não pode ficar, irmão, trocando entre uma música mundana, entre trapas e beijos. Não pode existir isso na igreja, entre os irmãos. Aqui cada um precisa fazer o seu papel. A questão às vezes é ignorância, ou é a falta de conhecimento da palavra de Deus, porque você tem por obrigação, uma vez que se converteu em Cristo Jesus, conhecer as leis, as escrituras sagradas, para viver as escrituras sagradas e viver bem. Porque quando eu vivo na obediência, no meu relacionamento conjugal, eu vou ser feliz. Eu vou fazer a minha esposa feliz e a minha esposa vai me fazer feliz. Quando nós andamos pautado nos ensinamentos da palavra de Deus. Quem entende, diga assim: eu estou entendendo, pastor. Agora, o que não é certo, o que não deve acontecer, meus irmãos, é dentro da sua casa ser um inferno, né? Um não respeitar o outro, porque não adianta. Veja bem, o culto começa na nossa casa. Para quem serve a Deus, o culto começa na nossa casa, em nosso relacionamento com nossa esposa e os nossos filhos. Então, você precisa estar bem. Você precisa estar bem em casa. Você precisa procurar fazer a sua esposa feliz e a sua esposa lhe fazer feliz. Isso vai gerar uma alegria muito grande, e essa alegria também vai afetar a sua vida espiritual, porque na verdade o culto começa em casa. O que não pode haver é desrespeito, e isso é onde o diabo ele tem trabalhado, e é onde eu vou chegar lá, viu? Eu vou chegar lá, em Efésios 6:10, a seguir. Porque se você não conseguir ter um relacionamento conjugal em Cristo, baseado naquilo que nós aprendemos na palavra, você vai estar dando legalidade para o diabo entrar no seu casamento. Seu casamento vai virar, né, um relacionamento conturbado. Então, aquilo que era para ser bom e prazeroso, passa a ser algo muitas vezes irritante e insuportável. Agora imagine só um casal que casaram para ser feliz, um amar ao outro, um fazer o outro feliz, chegar ao ponto de se tornar insuportável a convivência dentro de casa. Porque existe troca de ofensas dentro desse casamento que tem que ser abençoado. Quando eu fujo dos princípios da palavra, quando a mulher não cumpre o seu dever e o marido não cumpre o seu dever, o que acontece? Eu dou legalidade para o meu adversário entrar e atrapalhar o meu relacionamento conjugal. Olha, versículo 27, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga,
nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. O casamento precisa ser assim. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Está vendo aí a responsabilidade? Quando você está cuidando dela, você está cuidando de você também, porque você e ela é uma só carne. Cuida dela que ela vai cuidar de você. Cuida dele que ele vai cuidar de você. É assim, meus irmãos. Cultiva esse amor que um dia levou você a se casar. Cultiva com boas palavras, com carinho, com amor. Aleluia, agradando. No momento da dificuldade que vem, né? Vigia com as palavras. Vigia com as palavras. Coloca aqui para mim. Provérbios 29. Irmão, não sei porque que está funcionando ali. 29:1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Provérbios 29:1. Não. Mas tem uma palavra na Sagrada Escritura que é melhor você morar em uma casa com goteira do que conviver com uma mulher rixosa. Eu acho que é isso mesmo. É 21:9. Coloca aí. E mulher, ela gosta de falar, né? Então, mas tem que ter ponderação nas palavras, né? Porque tanto de um lado como do outro tem que haver vigilância para que não haja ofensa. A ofensa, irmão, magoa o coração, aí não tem amor, não tem carinho quando há ofensa. É isso, Melhor é morar em um canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa em uma casa ampla. Olha aí. Olha que versículo que Salomão dá. Melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com uma mulher rixosa numa casa ampla. Então, a mulher precisa ser vigilante no que fala para o marido. Outra coisa, irmãos, eu vou entrar relacionamento familiar daqui a pouco, mas veja bem, as coisas não vai bem, tenha sabedoria. Às vezes o marido chega cansado do trabalho. Isso aqui é para quem está fazendo o papel. Veja bem, não estou falando aqui daqueles que não cumprem o que está na Bíblia, porque se está fora, se não está pautado nos ensinamentos da palavra de Deus, é claro que o casamento vai ser constantemente conturbado, cheio de problemas, de traumas, de confusão, de discussão, e acaba em separação. Mas quando ela é pautada nas Escrituras, e nós, cada um, a mulher faz o seu papel de esposa, o esposo faz o seu papel de esposa, vai dar certo. Não tem como dar errado, porque a Bíblia, ela é a verdade que liberta. Amém, meus irmãos? Está difícil dar glória a Deus, né, irmão? Está difícil dar glória a Deus, né? Mas, olha o dever do marido, é cuidar. A esposa, ela é o vaso mais frágil. A mulher, ela tem a facilidade de guardar no coração mágoas, né? Você fala uma coisa para você, numa discussão, alguma coisa, tu esquece rápido, né? Somente na hora que vai namorar, esquece rapidinho. Mas a mulher não esquece não. É nessa hora que ela vai lembrar o que tu me disse, rapaz. Você lembra das palavras que você me disse? Agora você vem procurar gracinha. Tem gracinha aqui não. Aí você passa a ser humilhado,
porque você não vigiou. Mas quando a gente cumpre o que está na palavra, não tem como dar errado, irmão. A mulher se sujeita ao seu marido, é obediente ao seu marido, faz tudo certo. E o marido faz tudo certo, para você ver que não vai ser só love you, ou love you. É isso? Então, os deveres são tão severos para as mulheres quanto para os homens, na questão do casamento. A mulher seja mais amável ao seu esposo, seja mais compreensiva ao seu esposo. Afinal de contas, é um relacionamento que tem que dar certo. Vocês casaram para dar certo. Então, não é com trocas de ofensa em qualquer momento de crise que está passando, é que vai resolver. Não, irmão. Se você vê que seu esposo está meio nervosinho, fica quietinha, vigia. A mulher sábia edifica a casa, quietinha. Quando abaixar ali a poeira da seta de Satanás, você vai com sabedoria e conversa, vai dar tudo certo. A mesma coisa é o marido, a mulher também, está naqueles dias. Que a mulher tem aquele período difícil, somente quando ela chega na menopausa, só o sangue de Jesus Cristo. Tenha paciência, né? Espera as coisas acalmar. E assim fazendo, irmão, o diabo não vai entrar no meio. O diabo não vai ter legalidade. Seu casamento vai continuar sendo uma bênção de Deus. Assim devem os maridos amar sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então, o bem que você está fazendo à sua esposa, está fazendo a você mesmo. O bem que você está fazendo ao seu esposo, você está fazendo a você mesmo. Você tem que entender que vocês é uma carne só. Quem está entendendo, diga: estou entendendo, pastor. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma carne. Então, não é cada um, é individual, não é uma carne só. A dor que um sentir, o outro tem que sentir. Lá em casa, quando a minha esposa, é que ela não está aqui hoje, é ruim falar, ela deveria estar aqui, mas ela está no aniversário da minha nora, a festa lá e tal. Eu preferi estar na igreja, porque isso é coisa minha. Eu gosto mais de estar na igreja do que estar em festa, do que estar em aniversário. É um jeito meu. Então, assim, quando eu vejo que ela está sentindo qualquer coisa, eu já me preocupo. Eu procuro logo que se ela está sentindo dor, já pego lá o remédio que vai resolver o problema, levo um copo com água, dou o remédio na boca dela. Eu faço isso, irmão. O negócio precisa levar para o hospital, eu coloco no carro, já levo para o hospital. Por quê? Porque é carne, é minha esposa. Agora, infeliz é o esposo que não entende a sua esposa. Pisa, humilha, fala coisa que não deve, não cumpre o seu papel de provedor. Só vai dar problema, irmão. Aonde que vai existir afeto, amor? O amor, ele tem que ser cultivado. Está entendendo? Parece que falar sobre isso é um tabu na igreja, parece, irmão. Mas o amor tem que ser cultivado, irmão. Pelo amor de Deus, valorize a esposa que você tem 20, 30 anos com ela. É com ela que você teve filhos, é com ela que você viveu, que lava roupa, passa roupa, cuida de você.
A mesma coisa a esposa. Valorize o esposo. Porque o que mais o diabo quer fazer é destruir casamentos. Destruir o seu casamento. Mas se você anda pautado na palavra de Deus, ele não vai encontrar legalidade. Pastor, meu esposo é muito difícil, pastor. Ora a Deus e seja sábia. Ora a Deus e seja sábia. Ah, pastor, a minha esposa é muito difícil. Irmão, ore a Deus e use a sabedoria. Eu tenho certeza que, usando esses elementos, Deus vai entrar, vai dar tudo certo. Eu me lembro, não sei se é uma ilustração, ou que alguém me contou, mas veio à memória agora. Alguém queria destruir, queria matar o esposo, porque era muita briga, era muita confusão, era muito desentendimento. E ela foi se queixar com a mãe, disse assim: mãe, meu marido é insuportável, eu não sei como eu fui casar com um homem daquele, aquilo não presta. Essa mãe não é aquela mãe defensora da filha, mas é uma mãe sensata, que quis procurar saber os dois lados da moeda, porque essa questão, tem gente que só quer saber de um lado, não quer saber do outro lado. Aí, quando os dois lados não é visto, não existe equilíbrio. Aí é desequilíbrio. Então a mãe foi muito sensata: minha filha, é verdade, quanto tempo? 2 anos, me tratando mal. Ele falou o seguinte: como é que você trata ele? Eu trato mal do mesmo jeito. Do mesmo jeito, pago com a mesma moeda. Aí a mãe sábia, sensata, falou o seguinte: trata ele bem. Trata ele bem. Não coloca veneno na comida dele, não. Tira esse pensamento que você vai ser presa, vai acabar com sua família. Ele vai te tratando mal, você vai tratando ele bem. Acorda cedo, faz o café dele, vai lá, faz o almoço dele, faz a janta dele, leva lá as coisas na cama para ele. Muda para você ver. Mãe, esse negócio não vai dar certo não, esse camarada é um cavalo. Minha filha, faz isso. Faz o que eu estou falando, ouve a tua mãe. Ela falou: vou fazer porque a senhora está falando, mas eu não sinto de fazer nada de bom para esse homem. Ela começou a fazer. Fazia o café cedo, acordava cedo, arrumava a casa. Quando ele chegava, a comida estava no prato, estava do jeito que a mãe falou, ela estava fazendo. Ele deixou de ser resmungão e deixou de ser reclamão, porque ele só reclamava dela. Ele silenciou ao ver a atitude dela. Passou 1 mês, passou 2 meses, 3 meses, a mãe morando distante. Ela entra em contato com a mãe: mãe, eu fiz tudo que a senhora falou. Ele mudou. Mudou como? Ele ficou calado, ele não me ofende mais, ele não briga mais comigo. Continua, minha filha, continua que está dando certo. É o sinal de Deus aí, está dando certo. Daqui a pouco, ela continuou no mesmo conselho da mãe, a mãe sábia, não escolheu o lado. A mãe quis equilibrar a balança, ser uma pessoa sensata e resolver o problema, não é ficar do lado da filha. 4 meses depois, ele chega em casa com um buquê de flores. Ele nunca tinha dado para ela um buquê de flores. Quando ela viu, ela se emocionou. Ela disse: mas por quê?
Você nunca me deu flores. Ele disse: você também nunca me tratou bem. De um tempo para cá você está me tratando bem. E eu vou dizer uma coisa: você é a mulher da minha vida. Eu pensei que eu não ia ver um glória aí. Resultado, irmão, só vitória para a glória de Deus. Então é só usar o bom senso e a sabedoria. Relacionamento familiar. Vamos ver se vai dar tempo de chegar aqui na armadura de Deus. Capítulo 6 do livro de Efésios. Deixa a sua Bíblia aberta, meu irmão. Vamos lá. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Cadê os filhos? Os pais trouxeram os filhos para a igreja hoje? Aqui, ó. Essa aqui já levantou assim. Cadê os filhos? Fica de pé, os filhos. Todos os filhos aqui. Fica de pé. Está vendo, irmão? Tem hora que as águas se movem, você tem que trazer os filhos para a igreja. Parabéns para os pais. Vamos lá então. Até a vocês, filhos, que nós vamos agora falar. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Todos vocês que levantaram aqui são obedientes aos pais? Você é obediente aos pais? Que bom, parabéns para você. Aí, ó, versículo 2: honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Vamos lá, coloca no telão, e só os filhos vão ler isso aqui. Fica de pé os filhos. Fica de pé os filhos. Você vai com voz de brado, sabe, entendendo? Porque hoje Deus resolveu falar com os filhos também. Vamos lá, 1, 2, 3. Tá fraco aqui. Tem gente que não quer honrar pai nem mãe, tá com a boca calado. É para falar alto, irmão. Fala alto. 1, 2, 3. Pode sentar, dar uma salva de palmas para os filhos. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, isso aqui é mandamento. É mandamento. E quais são as consequências desse mandamento? Versículo 3, coloca no telão. Olha a consequência de obedecer o mandamento de Deus. É mandamento de homem, é de Deus. Versículo 3. Vamos todos ler, 1, 2, 3. Aqui é a consequência se eu honrar o meu pai e a minha mãe. Eu vou viver muito tempo sobre a terra. Você sabe que tem filho que morre cedo, caso que é desobediente a pai e mãe. O pai está dando conselho, a mãe está dando conselho, meu filho não entra por esse caminho, meu filho larga essas amizades, não anda com fulano, não anda com Beltrano, esse povo não tem nada de bom, e o filho desobediente vai, anda, faz as coisas, daqui a pouco vem a notícia, o pai e a mãe, coitado, sofrem demais. Quantas histórias assim eu já ouvi, irmão, já participei, já tive que abraçar pai e mãe, entendeu? Chorar com eles, porque o filho foi desobediente, não honrou o pai, não honrou a mãe, mas para viver muito tempo na terra, aleluia, é obedecer esse mandamento, honrar o pai, honrar a mãe. Quando o pai falar, obedecer, quando a mãe falar, obedecer, porque quando nós pais falamos e aconselhamos, é porque nós temos experiências e autoridade sobre os filhos para ensinar o caminho que se deve andar. Quem está entendendo, diga: eu estou entendendo, pastor.
Pô, nós estamos falando de relacionamento familiar, não é isso? Deixou conjugar um pouco, mas não fui nem muito profundo, porque o horário não deixa. Já vou ter que parar. Mas vamos continuar. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas cria-os na doutrina e a demonstração no Senhor. E tem pai que gosta de provocar a ira do filho. Não faça isso. Ensina o teu filho com sabedoria, com amor. Ademoestra ele com sabedoria na doutrina do Senhor. Seja sábio, né? Os pastores de 40 anos atrás perderam muitos filhos para o mundo, porque não tiveram sabedoria. Tudo era pecado, era surra em cima de surra, né? Surra em cima de surra. Eu já contei quando eu fui batizado com o Espírito Santo aqui, né? Que naquele tempo lá era proibido orar no monte. Aí eu fui seguir uns irmãos da Presbiteriana Renovada. Naquele dia Jesus batizou com o Espírito Santo. Já contei essa história aos irmãos, né? Mas não é bem essa história que eu quero contar. Eu quero contar que quando eu voltei, eu já tinha sido decretado que seria disciplinado pelo pastor, porque eu fui no monte. E o segundo decreto foi o meu pai: você vai levar uma surra depois que o pastor te disciplinar. Então ele te disciplinando, você chegando em casa, você leva uma surra. Você aprender a obedecer o pastor. Então, os exageros, né? Querer empurrar de goela abaixo. A gente tem que ter sabedoria. Nossa geração é uma geração diferente do passado. Muitos se perderam no passado porque os pais na igreja, eu estou falando no mundo não, na igreja não tiveram sabedoria. A gente precisa ensinar os nossos filhos, não deixar fazer o que eles querem fazer, ensinar a eles o que eles precisam fazer, mostrar para eles o certo e o errado. E outra coisa, toma cuidado, pai ou mãe, com isso aqui na mão do teu filho, da tua filha, né? Parece que isso aqui é o presente número 1, quando a criança começa a ter entendimento. Cuidado, você sabe que isso daqui é um mundo sem lei, né? Aqui tem tudo que é de bom e tem tudo que não presta, está tudo aqui. Então, seu filho pode conhecer o Satanás aqui, o anjo não, mas o Satanás aqui ele pode conhecer num negocinho desse aqui. Então, todo cuidado é pouco. Deixa eu pular para a armadura de Deus. Irmãos, por que que Paulo fala, e aqui eu já não vou me prolongar. Ele fala sobre relacionamento conjugal, em seguida fala sobre relacionamento familiar. É justamente para mostrar que o diabo é destruidor de lares. O diabo quer destruir seu casamento, o diabo quer destruir sua família, ele quer desfigurar o seu filho, a sua filha, né? Com essas coisas que estão acontecendo aí nas faculdades, né? Querendo mudar a sexualidade, que coisas absurdas que estão acontecendo. É o diabo desfigurando a imagem e semelhança de Deus. Por isso que você tem que orar pelo seu filho, ensinar o teu filho, trazê-lo para a igreja, para a escola dominical. E tem pai que, irmão, ele vem quando quer e nunca traz o filho para aprender a palavra na escola dominical e não fala da palavra de Deus lá para ele, não ensina. Grande exemplo você está dando para o seu filho. Então, tudo isso são legalidades que você está dando para que o teu adversário entre e faça uma destruição. Aí onde Paulo vai dizer: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ora, contra as astutas ciladas do diabo. O diabo está preparando ciladas astutas para destruir seu casamento, para destruir a sua família. E se você não entrar, não andar segundo os conselhos da palavra de Deus, vigiando, orando, ensinando, trazendo o filho para a igreja,
vindo para a igreja, vigiando no dia a dia, orando, porque não é só estar na igreja, você tem que, seu culto começa em casa, seu culto pode ser feito no trabalho. Como, pastor? Bom, eu já trabalhei que na hora do almoço eu ia para o almoxerifado, fazia o meu culto lá, orava 15 minutos, lia a Bíblia, cantava um hino, alimentava a minha alma, tempo bom, trabalhando circularmente, batendo cartão, o desejo de permanecer firme na presença de Deus. Mas, o que Paulo está dizendo aqui, olha, vocês precisam se revestir, porque o inimigo vem com as suas investidas e ciladas para destruir seu casamento, destruir sua família, destruir seu relacionamento. Vamos continuar lendo. Aí ele vai dizer, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que Paulo está dizendo? Ei, irmão, a luta não é contra o teu marido, não é contra o teu filho. Ei, irmão, a luta não é contra o teu marido, não é contra o teu filho. Ô, irmão, não é contra a tua esposa, não é contra o teu filho, não é contra a tua mãe, não é contra a tua sogra. Não, a luta é contra o adversário, o inimigo da nossa alma que é invisível. E como é que eu posso vencê-lo? Com armas espirituais, armas carnais. Não vai vencer esse inimigo. Então a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra o próprio adversário da nossa alma. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficais firme. O que Paulo está falando? De uma preparação, irmão. Se prepara, ora, consagra, lê a Bíblia, vigia no casamento, no relacionamento, vigia no ensinar os filhos, em cuidar dos filhos, abraçar os filhos, ensinar o caminho para os filhos, porque uma hora o dia mau vai vir. Se você se preparar, você vai tirar de letra, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se você não se preparar, você vai chorar amargamente. Eu espero que você esteja entendendo esta palavra. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Aí Paulo vai falar sobre as armaduras. As armaduras. Por quê? É aí que a gente precisa, nesse tempo, irmão, fazer o investimento certo no nosso relacionamento, casamento, o investimento certo na nossa família. E esse investimento aqui realmente é se revestir das armaduras de Deus. Reconhecimento da luta espiritual. Paulo destaca que a batalha não é contra carne nem sangue, mas contra autoridades espirituais, força do mal. E isso alerta os crentes para a natureza espiritual na sua luta, consagrando, orando e vigiando. Olha, revestir da armadura é um preparo que você precisa ter no seu casamento, no seu relacionamento. Isso requer tempo, preparo, vigilância, e sua família também. Quando eles são revestidos dessas armaduras, não dá tempo de falar, irmão, o horário vai embora, senão vai virar vigília. Mas quando nós
calçamos os pés da preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha, a gente precisa preparar, além de investir no nosso relacionamento, casamento, já foi falado disso, investir nos nossos filhos. A maioria, uma boa parte, uma porcentagem assustadora dos filhos dos crentes que vai para a faculdade, acaba desviando tudo. Quando chega lá, o vez deles confrontarem, porque eles estão entrando ali para aprender um nível superior, claro, de estudo, mas ali tem tanta coisa que quebra princípios da palavra de Deus. Quando a gente não prepara os nossos filhos dentro daquilo que Paulo nos ensinou, quando ele vai para lá, ele se perde, entra nas drogas, no mundo da prostituição, que lamentavelmente, quem conhece, sabe, que lá só não aprendemos o conhecimento, aprendemos as coisas que não prestam muito mais, para desfigurar a imagem e semelhança de Deus. Quando você não prepara o seu filho dentro daquilo que Paulo nos ensinou, você vai perder ele para o mundo, vai perder para Satanás. Depois que nós, revestir nosso casamento, nosso relacionamento, nossa família, nossos filhos, nós temos que manter, fazendo o quê? Versículo 18, eu vou encerrar. Orando em todo, com toda a oração e súplica então, às vezes a pessoa não entende, e súplica no Espírito, é orar em Espírito toda hora, meu irmão, entendeu? Não é só orar, ora na mente, ali, o diabo quer, está sentindo alguma coisa, vai orando na mente. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, me cobre com o teu sangue. Senhor, eu estou aqui, eu sou teu servo. É orar na mente, é isso que Paulo está dizendo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O sustentáculo, uma vez revestido das armaduras, mantê-la tendo uma vida de oração, orando, vigiando e orando em espírito. Amém, meus irmãos? Quem entendeu, diga: eu entendi, pastor. Graças a Deus. Fique de pé, vamos agradecer a Deus, que esta palavra encontre guarida no seu coração, e você seja edificado para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Não dá tempo, tinha muita coisa para falar, mas senão eu ia passar das 10 e eu não quero ser cansativo aos meus irmãos. Amém? Queridos, Deus abençoe as igrejas que foram escaladas, os pastores que tiveram presente com as congregações, todas bem cooperadas. Que Deus abençoe vocês. Amanhã haverá aqui na sede tarde da bênção, à noite tem oração, quinta-feira temos a quinta de adoração, né? Sábado nós vamos fazer um culto ao ar livre aqui na porta da igreja, a gente vai estar fazendo um culto, saindo de dentro das quatro paredes, entregar folheto, falar do Evangelho de Cristo, pregar a palavra. Então o culto vai ser lá fora, já preparamos, já tem estrutura de caminhão, de som, para fazermos esse culto, e todas as congregações, obviamente, estão convidadas a estar presentes nesse culto de evangelismo, aqui no bairro Jardim Flórida, amém? Depois nós vamos levar para o seu bairro, e aí a gente quer fazer cada mês em um bairro diferente, a mesmo que a gente vai fazer aqui sábado. Amém, meus irmãos? Quem está feliz com Jesus, levanta a sua mão e glorifica a Deus. Graças ao nome de Jesus. Vamos orar, convidar aqui o nosso irmão presbítero Juarez para orar, agradecendo ao Senhor, o pastor Severino da bênção apostólica.
Glória a Deus. Cumprimento o nosso pastor presidente, com a paz do Senhor, e todos os irmãos presentes, com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, oremos. Altíssimo Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Pai querido, pela tua palavra, pelos ensinamentos. Deus bendito e eterno, que nós viemos absorver aquilo que foi ensinado e falado pelo nosso pastor, Pai querido, e que colocamos em prática em nome de Jesus. Deus, despede a tua noiva, a tua igreja, que possamos, ó Pai, ó Deus, sair daqui, ó Deus, ministrado pela tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa a tua noiva, a tua igreja, leva-nos em paz, as caravanas que vieram, as igrejas escaladas, os irmãos, Senhor, em nome de Jesus, debaixo da tua proteção. Ó Deus, fica conosco, visita, Senhor, também o nosso irmão Apolinário, que está internado ali, Senhor, no hospital regional. Dá saúde ao teu filho, cura, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja, fica conosco, Jesus, nos despede em paz. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Coloque a mão no seu coração e cante. Eu não temo a noite, vou dormir em paz. Eu não temo a noite, Cristo está comigo, vou dormir em paz. Mais uma vez, cante assim. Mão no coração e canta. Levante a sua mão na O microfone do pastor está desligado. Está desligado, pastor. Na Peraí. condição de receber. Mão aberta. Oi. Levanta as suas mãos com a condição de receber. Que o grande amor de Deus, que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que a bondade e que a consolação do Divino Espírito Santo siga com todo o povo de Deus, desde agora para todo sempre. Todo